Fala galera! Bom, nessa aula vamos aprender sobre a introdução referente à teoria dos conjuntos. Conjunto é um conceito primitivo. O que é um conceito primitivo? É algo que a gente sabe o que é, mas a gente não consegue definir. Por quê? Porque não existe uma definição para conjunto, termo conjunto, que ele se adequa a qualquer tipo de conjunto. Olha só, nós podemos dizer que conjunto é um agrupamento de elementos, tá? Então, qualquer objeto, qualquer coisa que você agrupar, juntar nesses elementos, essas coisas, forma-se um conjunto, tá? Olha só, em um conjunto, a ordem em que os elementos são apresentados não importa. Então, tanto faz. Por exemplo, eu vou pegar aqui o conjunto das vogais. Quem são as vogais? A letra A, E, I, O e U. Então, se eu colocar, né, dentro de um conjunto dessas 5 letras, né, eu tenho um conjunto das vogais. Eu vou ordenar elas como A, E, I, O, U. Ou então eu posso ordenar também elas dentro do conjunto como U, O, I, E, A. Pronto. Eu coloquei de A até U, depois coloquei de U até A. Eu mudei a ordem, mas não importa, continua sendo um conjunto, tá? Então, o que está dizendo aqui, ó, em um conjunto, a ordem que os elementos são apresentados não importa, correto? Essa questão que eu disse para vocês que conjunto é um conceito primitivo, por quê? Porque eu falar para vocês que as vogais, ela é um conjunto, né? As vogais, A e O é um conjunto, eu posso dizer também que só a letra E é um conjunto, né? Então, aqui no começo eu disse para vocês, ó, conjunto é um agrupamento de elementos, tá? Mas às vezes existe conjunto que só tem um único elemento. Ou então um conjunto também que não tem nenhum elemento, esse também é um conjunto. Então não posso dizer que um conjunto que não tem nenhum elemento dentro dele, ele não é um agrupamento de elementos. Então fica um pouco que vago o conceito de conjunto. Por isso ele é dito como um conceito primitivo, tá? Na matemática, quando a gente diz que algo é um conceito primitivo, significa que não existe definição para aquilo. Simplesmente a gente aceita aquilo, né? No caso aqui do conjunto, a gente aceita, né, o entendimento do que é um conjunto, mas não existe uma definição que é válida para qualquer tipo de conjunto. Vamos lá. Agora que você já sabe o que é um conjunto, olha só, vamos comentar agora sobre igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos em qualquer ordem e independente do número de vezes que cada elemento se apresenta. Olha só, dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, tá? Eu vou comparar dois conjuntos e analisar se os dois são iguais. Eles têm os mesmos elementos, não importa a ordem, tá? Eu posso pegar aqui o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, posso colocar o outro U, O, I, E, A, é o mesmo conjunto, tá? E outra coisa, independente se você está repetindo, se eu colocar a letra A repetindo 3 vezes, é o mesmo conjunto. Então tá aqui, ó, dois conjuntos são iguais, eu vou falar novamente, ó, são iguais quando possuem os mesmos elementos em qualquer ordem e independente do número de vezes que cada elemento se apresenta. Olha só, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ele é igual a esse outro, 4, 3, 2, 1, tá vendo? Os dois possuem a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos, tá vendo? Aqui foi de ordem crescente, ó, 1, 2, 3 e 4, aqui foi 4, 3, 2, 1. Não importa, os dois são os mesmos, tá? São iguais, são dois conjuntos iguais. Esses dois conjuntos aqui também é igual a esse outro terceiro conjunto aqui, ó. Olha só, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Tá vendo que o 2 e o 3 se repetiu? Essa parte que fala aqui, ó, independente do número de vezes que cada elemento apresenta. Não importa se o 2 apareceu 2 vezes, se o 3 apareceu 3 vezes, não importa isso. O que importa é que o 2 está lá. Se ele apareceu 2 vezes, o número 2 apareceu 2 vezes aqui nesse conjunto, no caso, ele está sendo assim, desnecessário. Eu posso escrever o 2 quantas vezes eu quiser lá dentro? Sim, a gente considera apenas um. Então, eu tenho o 2 2 vezes aqui, não é? É como se aparecesse só um. Então, não importa se repetiu, é um elemento só. O 3 aqui apareceu 3 vezes, não importa, eu vou considerar apenas um, tá? Então, se repetiu, é considerado apenas um, tá bom? Então, ó, sempre conjuntos que possuem os mesmos elementos em qualquer ordem e não importando se repetiu o mesmo elemento, são conjuntos considerados conjuntos iguais, tá?
Olha só, cuidado para você não confundir isso aqui, ó. Quando eu tenho, ó, por exemplo, ó, elemento 1 e 2, tá? A gente pode separar os elementos por vírgula ou por ponto e vírgula, tá bom? Separar os elementos por vírgula, a gente tem que tomar bastante cuidado, por quê? Porque às vezes você tem lá dentro de um conjunto números decimais, né? Números com vírgula, então você não vai saber qual que é o número decimal e qual que é o número, né? E qual que é a vírgula que está separando os números. Então, cuidado, tá? Quando você for trabalhar dentro do conjunto com números decimais, coloque o ponto e vírgula separando cada elemento. Tá? Nesse caso aqui não tem importância porque são números inteiros, ó, 1 e 2, então eu posso colocar tanto o ponto e vírgula quanto a vírgula que eu estou separando, né? A vírgula e o ponto e a vírgula são utilizados para separar cada elemento dentro do conjunto. Olha só, cuidado com esse detalhe aqui, ó. Quando você tem elementos, tá? E você coloca entre chaves, tá vendo aqui, ó? Aqui está entre chaves, ó, aqui entre chaves, ó, essa chave, né? Aqui, ó, isso aqui está entre chaves, ou seja, o elemento 1 e 2 está entre chaves. Quando você tem elementos, né, e coloca entre chaves, nós temos um conjunto. E quando a gente tem um conjunto, como eu disse anterior, não importa a ordem. Eu posso colocar 1 e 2 ou 2 e 1, não importa a ordem, tá? Agora, não confundir isso daqui com esse aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui eu tenho os mesmos elementos, ó, 1 e 2, só que eles estão entre parênteses. Quando você tem dois elementos entre parênteses, não é conjunto, é par ordenado. Tá? É um par ordenado, ou seja, no caso aqui eu tenho, ó, o 1, né, lá dentro do plano cartesiano eu tenho, ó, o 1 no x e o 2 no y. Então, no caso aqui eu vou formar um par ordenado. E no caso no par ordenado, a ordem importa. Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho, ó, 1 no x, 2 no y. Se eu inverter isso aqui vai ficar o quê? 2 no x e 1 no y. Mudou a posição, tá? Então, não confunda, tá? Entre chaves é conjunto, entre parênteses é par ordenado. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso aqui. Vamos lá. Vamos aprender agora sobre os tipos de conjunto. Primeiro, o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É um conjunto, tá, composto por um único elemento. Tá aqui, eu coloquei o número 5, é um elemento só, poderia ser qualquer número, poderia ser uma letra. Então, tem apenas um elemento lá dentro do conjunto, é chamado de conjunto unitário. Próximo, conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento dentro dele. Então, como que eu vou representar ele? Você vai representar as duas chaves sem nada dentro, tá? Tá aqui, ó, uma chave e a outra sem nada dentro. Isso aqui significa um conjunto vazio. Ou nós podemos utilizar essa letra do alfabeto norueguês, que é uma bolinha cortada aqui, não é? Inclinado aqui. Gente, isso é um símbolo que representa o conjunto vazio, tá bom? Então, tanto faz você utilizar essa forma ou essa outra forma. Qualquer uma das duas formas, você está representando um conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Um conjunto que não tem nenhum elemento dentro desse conjunto, tá bom? Agora, toma cuidado para você não representar dessa forma. Você vai colocar entre as chaves e colocar a bolinha cortada lá dentro. Isso é errado. Ou você representa dessa forma ou dessa forma aqui. Você não pode pegar essa bolinha e jogar aqui dentro aqui e dizer que é vazio, não. Isso aí está completamente errado. Isso aqui não existe, tá bom? Então, ou as duas chaves sem nada dentro ou a bolinha cortada. Qualquer uma das duas formas que você colocar, você está dizendo que ali possui um conjunto vazio. Isso daqui, ó, dessa forma, está errado. Isso aqui não existe, tá bom? Próximo conjunto, conjunto finito. O que é um conjunto finito? É um conjunto que você consegue contar a quantidade de elementos que ele possui. Independente de quantos elementos tem lá dentro, você consegue contar eles, tá? São contáveis os seus elementos. Nesse caso aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Então isso aqui é um conjunto finito. Próximo, conjunto infinito. O que é um conjunto infinito? É o contrário desse aqui. Enquanto que o conjunto finito eu consigo contar quantos elementos ele possui, o infinito eu não consigo contar. É uma quantidade incontável de elementos, tá? Ou seja, a gente costuma representar com 3 pontinhos aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 3 pontinhos significa o quê? Infinito, tá bom? Ou então, eu não preciso colocar os 3 pontinhos para representar um conjunto infinito. Sabe como? Assim, ó, eu quero um conjunto composto por todos os números pares. Agora eu te pergunto, quantos números pares existem? Infinitos, tá? Conjunto de todos os números ímpares é um conjunto infinito, porque a quantidade de números ímpares é infinita, tá? Eu posso dizer para você, o conjunto formado por todos os números múltiplos de 2. Pronto, também é um conjunto infinito, tá bom?
Próximo, conjunto universo. O conjunto universo a gente representa pela letra U, certo? Aqui, ó, letra U, tá? O conjunto universo, ele vai considerar um outro conjunto como referência, tá? Então, o conjunto universo, ele pode ser qualquer outro, ele só vai referir. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou fazer um exemplo para vocês, ó. Eu tenho um conjunto universo, onde esse conjunto universo, ele é igual ao conjunto dos números naturais. Então, eu poderia dizer que o meu conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, poderia dizer que o meu conjunto universo é o conjunto dos números racionais, certo? O conjunto universo é que ele vai tomar um conjunto como exemplo, um conjunto numérico, tá? Eu posso dizer que o conjunto universo vai ser os números naturais, que é esse exemplo aqui. Então, eu só posso ter como resposta número natural, tá? Aqui, ó, por quê? Porque eu posso ter, ó, número natural, eu posso ter número inteiro, né? Os naturais são apenas números positivos, tá? Os inteiros são positivo e negativo, eu posso ter os números racionais, que é número com vírgula, né? Fração. Então, assim, tem diversos tipos de números. O universo, ele vai definir um desses conjuntos como referência. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu estou dizendo que o meu conjunto universo é os números naturais. Então, eu vou resolver um problema e a minha resposta pode ser apenas um número natural, certo? Ou seja, somente um número positivo. Vamos lá. Então, meu conjunto universo está aqui, números naturais. Aí eu tenho esse aqui, ó, resolva esse problema, tá? Dentro do meu conjunto universo. Quem que é meu conjunto universo? Os números naturais. Então, a minha solução só pode ser número natural. Então, vou resolver. Olha só, uma equaçãozinha do segundo grau. Como aqui ela está nesse modelo aqui, eu tenho o valor do A, né, que é o x ao quadrado, e o valor do C. Nesse caso, você pode resolver pela forma de Bhaskara, por ser uma equação de segundo grau. Mas como apresentou apenas o coeficiente A e o coeficiente C, se eu quiser resolver sem utilizar a forma de Bhaskara, eu posso, sabe como? Você vai isolar o x ao quadrado. Pega o menos 4, joga para o outro lado, ele fica positivo, tá? Então vai ficar x ao quadrado igual a 4. Esse quadrado aqui do x, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, né? Vai virar uma raiz, então vai ficar o quê? Raiz quadrada do 4. Só que dentro de uma equação de segundo grau, sempre quando tiver raiz, a gente considera o quê? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque a equação do segundo grau, ela me gera dois resultados, tá? Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz do 4, tá? Então, x é mais ou menos 2, ou seja, a minha solução aqui dessa minha equação é mais 2 e menos 2, só que tem um detalhe, a minha resposta ela tem que estar dentro do conjunto universo. Quem que é o conjunto universo? Os números naturais. Então, eu só posso tomar como respostas apenas o número mais 2, porque o menos 2 não é natural, tá? Então, a minha solução seria quem? O 2. Então, tá aqui, a solução igual ao número 2, tá? Então, isso é conjunto do universo. Ele vai tomar um outro como referência, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora as formas de representar um conjunto, tá? Ó, primeiro, um conjunto ele é representado por letras latinas maiúsculas. O que são as letras latinas? São as letras do nosso alfabeto, de A a Z. Detalhe, um conjunto sempre é representado por letras maiúsculas, tá? Então vamos representar um conjunto numérico sempre, tá? Um conjunto sempre utilizando letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, tá bom? Então temos três formas de representar um conjunto. Primeiro, por extenso, tá? Então, como é representado um conjunto por extenso? Assim, você vai escrever, né, o nome dele, tá? Uma letra maiúscula, eu vou escrever aqui, ó, considerar como V. Então, esse meu conjunto é V, tá? Então, V é igual, aí você vai colocar entre chaves todos os seus elementos, ó, A, E, I, O, U. Pronto. Então, o meu conjunto V é igual a E, I, O, U. Essa forma de representar um conjunto, a gente diz que é a forma por extenso. Tá bom? É você colocar a letra representando o nome do conjunto, igual, e entre chaves você vai escrever todos os elementos, né, desse conjunto. Olha esse outro conjunto aqui, eu vou chamar ele de conjunto Azão. É igual a 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, meu conjunto A é composto por 5 elementos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O meu conjunto V também tem 5 elementos, é as vogais, tá? A, I, O, U, ok? Agora, segunda forma de representar um conjunto é por propriedade, tá? A primeira forma é essa, né? A gente diz que a gente enxerga que seja a mais fácil de todas, né? Não sei se você vai achar isso. Mas olha só, a segunda forma de representar um conjunto é por propriedade, tá? O que seria isso? É você escrever uma propriedade que refere-se àqueles elementos, tá? Uma propriedade, né? Olha só, aqui, ó. Eu vou pegar os mesmos exemplos aqui acima, tá? Que eu fiz por extenso. Olha só, eu vou chamar de conjunto V, tá? Você coloca o nome dele, né? Conjunto todo, você vai ter que colocar o nome do conjunto, né? Então, assim, conjunto V é igual
olha só, eu vou dizer que o meu conjunto ele é composto por elemento X, tá? O que é elemento X? Eu não sei, o X pode ser qualquer tipo de elemento. Agora, eu vou passar essa barra aqui, ó, e vou escrever o que é a propriedade de todos os elementos X. Então, primeiro, ó, meu conjunto V é igual, abre a chave. Os elementos X são elementos X. Essa barra aqui significa tal que. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns símbolos que vamos utilizar aqui dentro de conjuntos, tá? Então, olha só, V, que é o nome do meu conjunto, é igual, abre chave. São elementos que eu estou chamando de X. Barrinha, tal que X é uma vogal e fecho a minha chave. Pronto, essa é a propriedade dos meus elementos. Eu chamei os meus elementos de X, aí depois eu falo assim, ó, X são todas as vogais, ou seja, você lê isso daqui, você sabe que os seus elementos é quem? A, E, I, O, U. Eu apresentei uma propriedade, tá? Eu tô dizendo, ó, os meus elementos é quem? Não sei, vou chamar de X. Aí depois eu falo, X são todas as vogais. Pronto, eu sei que X é quem? É A, E, I, O e U. Pronto. Né? Segunda forma, eu vou pegar esse exemplo aqui, o conjunto A, e vou colocar aqui. Então, olha lá, olha só. Conjunto A é igual, abre a minha chave. Como eu estou me referindo a números, nesse primeiro exemplo aqui, né, conjunto V, são letras, tá? Então, como eu tive que representar isso? Eu vou dizer que é vogal, eu vou dizer que é o que? Consoante, depende dos elementos que é o seu conjunto. Nesse caso aqui, nesse meu segundo exemplo aqui, os meus elementos são números, tá? São números. Então, eu posso dizer o quê? Que pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, irracional, certo? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou pegar esse conjunto aqui, ó, e escrever ele por propriedades. Olha só, são números do 1 ao 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, primeira coisa que eu vou dizer, ó, eu vou dizer que X pertence, tá? Olha só, esse símbolo aqui diz pertence, tá? Olha só, o conjunto A é igual a X pertence aos números naturais. Então, os meus elementos dentro do meu conjunto, vou chamar de X, tá? Como são números, eu vou dizer que são números naturais. Mas aí eu te pergunto, quem são os números naturais? Infinitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 pontinhos. Quer dizer, infinito. Então, os números naturais são infinitos. Então, não basta eu dizer que os meus elementos, né, que eu estou chamando de X, pertencem aos números naturais. Por quê? Porque são infinitos números naturais. Agora, eu vou definir o limite. Quem é o limite? De 1 a 5, então números naturais que vão de 1 a 5. Então eu vou colocar aqui, ó, X pertence aos naturais, tal que. Aí eu vou colocar aqui, ó, X no meio, colocar um número antes e um depois. Quem? O 1 e o 5. Aí eu vou dizer assim, ó, X, ó, é maior e igual a 1. Então, ó, X é maior ou igual a 1, tá certo. Depois, X é menor ou igual a 5. Pronto, então ao dizer que o X é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, eu limitei esses meus elementos X pertencentes aos naturais. Por quê? Só pode ir de onde? De 1 até 5. Pronto, então olha só, conjunto A é igual a X, é igual a elementos, né, X, pertencente aos naturais. Tal que X é maior ou igual a 1 e X é menor ou igual a 5. Pronto, eu defini esse meu conjunto aqui por uma propriedade, correto? Olha só, a gente sempre vai representar isso aqui. Aí você me fala assim, ah, mas como que esse símbolo aqui é maior, esse aqui é maior, esse é menor? É porque é o seguinte, gente, esse símbolo aqui, ó, de maior e menor, sempre, ó, esse símbolo aqui tem uma boquinha, tá vendo que essa boquinha está aberta pro lado do X? E pro lado de cá ela tá fechada, né? Então representa uma boquinha, tá? Então ela tá aberta pro lado do X. Sempre no símbolo de maior ou menor, a boquinha fica aberta pro lado do número maior. Então olha só, vamos analisar aqui, ó. Olha só, a boquinha está aberta para o X, então quer dizer que o X é maior do que 1. Agora desse lado aqui, a boquinha está aberta para o 5, então quer dizer que o 5 é maior do que o X. Então tá assim, ó, X é maior do que 1 e X é menor do que o 5, tá? Então você colocou esse símbolo de um lado do X e colocou ele do outro lado do X, significa que de um lado o X vai ser maior, do outro o X vai ser menor, tá? Então tá vendo que aqui, ó, a boquinha tá aberta para o X. Quando não tem esse risquinho aqui embaixo, quer dizer que é só maior. Quando tem um risquinho embaixo, quer dizer maior e igual, né? Ou menor, ou então menor ou igual. Nesse caso aqui, ó, a boquinha está aberta para o X, né? Então significa que o X é maior do que 1. Nesse caso aqui seria o que? Maior e igual a 1. Maior ou igual, né? Agora de cá, a boquinha está aberta para o 5, então quer dizer que o X será menor. Então o X será menor ou igual a 5. Tá bom? A terceira forma de representarmos, né, conjuntos é por diagrama, tá? Diagrama chamado de diagrama de Venn e Euler, que foram os dois que desenvolveram esse diagrama, tá? Sobrenome de duas pessoas que desenvolveram esse diagrama aqui.
ou sobrenome, né? Ou no caso aqui poderia ser o nome principal mesmo, tá? Mas não importa. O que importa é que ele é chamado de diagrama de Venn Euler, tá? Olha só, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar aqui, ó, destacar, né? Aqui, ó, vou dizer que é o conjunto A, tá vendo, ó? A maiúsculo, tá bom? Conjunto A, e vou colocar dentro de um círculo, de um quadrado, não importa, pode ser um desenho qualquer aqui, uma gosminha, o que importa é que você coloca todos os elementos dentro, né, dentro você limita eles dentro, no caso aqui dessa forma aqui, oval no caso, né, então olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, pronto, então tem todos os elementos aqui dentro, então vou dizer que meu conjunto A, né, contém todos esses elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Olha esse outro meu conjunto aqui, vou chamar de V, tá vendo? É o conjunto V, né, contém, ó, A, E, I, O, U. Pronto, então aqui eu estou representando os meus conjuntos na forma de diagrama, tá? Então tá aqui as três formas de representar um conjunto, por extenso, por propriedade ou por diagrama. Correto? Isso aqui, ó, é prática. Para a gente entender cada um dessas formas de representação de conjunto, precisamos praticar por meio de exercícios, tá? Para finalizar aqui, eu tenho, ó, número de elementos de um conjunto. Quantos elementos tem dentro desse conjunto aqui? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quantos eu tenho dentro desse outro aqui? 5 também. Então, como que eu represento o número de elementos que cada conjunto contém? Dessa forma. Eu tenho aqui como exemplo esse conjunto A. Ele tem uns números, ó. Os elementos desse conjunto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, quantos elementos tem esse conjunto? 7. Então, eu vou escrever dessa forma. Ó, N representa o número de elementos do conjunto. Quem é o conjunto A? Então, vou colocar o A dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. Número de elementos do meu conjunto A é igual a 7 elementos. Aqui está na forma... que a primeira aqui, ó, por extenso, né? Agora esse segundo aqui vai ser por propriedade, não importa se é por extenso, se é por propriedade. Você consegue identificar quantos elementos cada conjunto tem, tá? Nesse caso aqui, o meu conjunto é um conjunto V. É igual a elemento X, tal que X é uma vogal. Eu sei que quantas vogais são? 5. Então, ó, o número dos meus elementos do meu conjunto V é igual a 5, tá? Então, nesse conjunto aqui eu tenho 5 elementos, ou seja, número de V, ou seja, o número de elementos do conjunto V é igual a 5, tá? Olha esse outro aqui, ó. Vou chamar de conjunto B. Meu conjunto B são elementos X, tal que X é dia da semana que inicia com M. Agora eu te pergunto, quantos dias da semana inicia com a letra M? Nenhum. Então, no caso, não existe nenhum elemento dentro desse meu conjunto. Então, eu posso dizer que o número de elementos do meu conjunto B é igual a 0, ou seja, não existe elementos dentro desse meu conjunto aqui, porque está dizendo que esse meu conjunto representa dias da semana que inicia com a letra M. Não existe, tá? Ou você pode representar dessa forma aqui, ó. Eu vou dizer que esse meu conjunto aqui, né, a solução dele é o quê? Vazia, ou seja, eu vou escrever que S de solução é igual a vazio, ou então S de solução é igual a, essa bolinha cortada aqui também representa vazio. Por quê? Porque não existe nenhum elemento dentro desse meu conjunto, tá? E aqui são os símbolos, né, que nós vamos utilizar, né, que eu disse para vocês. Olha só, primeiro, símbolo, essa barrinha representa o quê? Representa a frase, tá o quê? Então, apareceu essa barrinha, você vai dizer, tá o quê? Correto? Ó, esse aqui, símbolo de maior que, esse daqui, menor que, esse aqui, maior ou igual, esse daqui, menor ou igual, esse daqui, todos já conhecem, né? Igual, e por último esse aqui, ó, diferente, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses símbolos aqui. Então, mostrei aqui para vocês, né, para quando esses símbolos aparecerem, você saber o que representa. Bom, agora eu vou responder para vocês aqui algumas questões sobre teoria dos conjuntos, tá bom? Vamos aqui praticar. Aí aqui você consegue ver a forma que os exercícios podem cobrar, né, referente a tudo isso daqui que foi apresentado para vocês, tá? Sobre teoria dos conjuntos, tá bom? Tudo que foi falado aqui nessa aula, né, nós vamos agora executar na prática, né, por meio dessas questões aqui. Vamos lá. Questões sobre teorias dos conjuntos. Número 1. Dado o conjunto M, né, composto pelos elementos 1, 3, 5 e 7, quantos elementos possui M? Ou seja, quantos elementos possui o conjunto M? Pronto, o número de elementos do conjunto M é igual a 4. Está aqui, ó. Então, essa é a resposta. Questão 2. Considerando o, ou seja, conjunto, o universo. Então, vou considerar o conjunto universo sendo esses elementos, tá? 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, meu conjunto universo são esses elementos aqui, tá bom? Ele não referiu como um número natural, inteiro, não, ele referiu esses elementos aqui, ou seja, o meu conjunto universo são esses elementos aqui. Então, eu posso apresentar como respostas apenas respostas que estão dentro desses elementos aqui, tá? Olha só, considerando esse conjunto aqui como conjunto universo, determinar o conjunto solução de, vamos lá, letra A.
X pertence ao universo, tal que x mais 4 é igual a 2. Então, o que eu faço para resolver? Vou colocar aqui, x mais 4 é igual a 2, vou resolver essa minha equação, tá? Então, ó, passo 4 para o outro lado, fica negativo, então vai ficar x igual a 2 menos 4, x igual a menos 2. Agora, eu te pergunto, x igual a menos 2, está dentro do conjunto do universo? Sim, aqui é menos 2, então minha solução, x igual a menos 2. Pronto, tá? Vamos lá, vamos resolver mais um aqui, letra B, ó. X pertence ao universo, tal que 3x igual a 5. Vamos resolver? 3x igual a 5, passo 3 aqui, está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, aí vai ficar x igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3, gente, pertence ao conjunto do universo aqui? Não pertence. Então tá aqui, ó, x igual a 5 sobre 3 não pertence ao conjunto do universo, ou seja, a minha solução seria o quê? Vazia. Por quê? Porque a minha resposta não está dentro do conjunto dos universos aqui, dessa minha questão, certo? Então a solução é o quê? A solução é o conjunto vazio, porque não existe resposta, tá bom? Porque a minha resposta tem que estar dentro do conjunto universo, porque o conjunto universo é a sua referência que você tem que apresentar como resposta, tá? Questão número 3. Os elementos do conjunto abaixo são números naturais. Escreva esses conjuntos por meio de uma propriedade que os caracterize, tá? Então aqui está dizendo, os conjuntos abaixo aqui, né, que é da letra A e da letra B, são números naturais, ok? Aí fala assim, ó, escreva esses conjuntos por meio de uma propriedade que os caracterize, ou seja, vamos escrever esse conjunto aqui, ó, letra A, foi dado esse conjunto aqui, ele foi dado o quê? Por extenso, então vamos escrever ele na forma de propriedade, tá? Olha só, vamos lá, conjunto D é igual aos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3 pontinhos. Quer dizer, é um conjunto infinito. Agora eu vou ter que escrever uma característica desse conjunto, uma propriedade, que é o quê? Eu percebo que eu tenho o quê? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Tá vendo que isso vai continuar? Eu percebo aqui que eu só tenho um número ímpar, tá? Então, vou escrever agora por propriedade. Conjunto D é igual a elemento X que pertence aos naturais, tal que x é um número ímpar. Quando eu digo que x é um número ímpar, pode ser qualquer número ímpar, infinito, eu não preciso limitar, tá bom? Agora aqui sim, ó, na letra B, ó, conjunto A é igual a 0, 3, 6, 9, 3 pontinhos até 60. Então eu tenho o quê? Um conjunto finito, mas eu tenho que perceber o que está acontecendo aqui. Tá vendo que começa do 0, depois vai para 3, depois para 6, depois para 9, até chegar no 60. Eu percebo que está aumentando de 3 em 3, né? Ou seja, se algo está aumentando de 3 em 3, significa que aqui eu tenho o quê? Os múltiplos de 3. O que é múltiplo de 3? Eu vou pegar o 3 e começar a multiplicar ele por números naturais e vou encontrando todos os múltiplos. Primeiro, começa pelo 0. 3 vezes 0, 0. Então, o 0 é múltiplo de 3. 3 vezes 1 é 3. Então, o 3 é múltiplo de 3. 3 vezes 2 é 6. Então, 6 é múltiplo de 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 é múltiplo de 3. E assim sucessivamente, até chegar no 60. Tá bom? Então, agora eu vou escrever a propriedade, que é, ó, conjunto D é igual ao elemento X pertencente aos naturais. Quando eu digo pertencente aos naturais, pode ser qualquer número natural, não é? Mas não, isso aqui não define o meu conjunto. Eu vou ter que limitar eles aos múltiplos, tá? Aos múltiplos de 3. Vamos lá? X é múltiplo de 3. Beleza. Aí você pensa assim, tá aí a resposta. Não, ainda não. Por quê? Porque ao dizer que o x é múltiplo de 3, eu vou pegar todos os múltiplos de 3. Ou seja, depois do 60 eu tenho 63 é múltiplo de 3, 66, 69, certo? 72 e por aí vai. Então, ao dizer que o x é múltiplo de 3 não é o suficiente. Eu preciso o quê? Limitar de 0 a 60. Então, vou escrever que x é múltiplo de 3, né? E vou limitar agora. E x é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 60. Pronto. Então aqui eu defini que os meus elementos x são múltiplos de 3 e depois eu limitei que o x tem que ser maior ou igual a 0 e x tem que ser menor ou igual a 60. Pronto. Aqui sim agora eu consegui definir toda a propriedade referente a esse conjunto. Ok, pessoal? Isso é a introdução, os conceitos iniciais sobre teoria dos conjuntos. Tá bom, pessoal? Então encerramos por aqui e fui!